Fala pessoal, começando hoje, agora, nesse instante, mais um episódio do Pode Se Virar. Hoje com uma convidada especialíssima. E antes de começar o podcast, lógico, agradecer os nossos parceiros da Santa Locação, que estão proporcionando, em parceria com a RJ Agência, esse podcast que vai trazer e está trazendo empreendedores cariocas para falar sobre diversos assuntos, mas principalmente sobre trajetórias pessoais e sobre os seus negócios. Hoje, com a Jaciana. Prazer, Jaciana. A gente confessa que a gente estava falando aqui antes do podcast começar e quase virou um pré-podcast, né? Porque a gente estava já uns 5, 7 minutos aqui conversando. Mas a gente não se conhece, né? Então é um ponto de partida muito importante. Eu acho que as pessoas também vão gostar, que a gente vai estar se conhecendo sobre essa mesa agora, né? Nesse instante. Então, apresente-se. A gente se interessou pelo seu projeto, uma indicação de um amigo nosso, o Leozinho, que conhece seu projeto há muito tempo, né? Seu projeto desde 2013, no completou 10 anos esse ano. E ele indicou Não Era Uma Vez o Mundo para, através de você, né, contar essa história pra gente. Eu quero saber quem é a Jaciana e também qual é o projeto. Então, apresente-se para os nossos telespectadores de casa. Tá bom, primeiro eu, né, então, enquanto empreendedora que tem mais de um negócio, né, Era Uma Vez o Mundo é um dos meus negócios e, enfim, eu sou nascida, crescida, criada em Belford Roxo, sou de 83, vou fazer 40 anos esse ano e muita coisa está acontecendo e fechando ciclo esse ano, estou bem feliz, 2023 está sendo um ano incrível. A Era Uma Vez o Mundo, ela surgiu de uma necessidade muito pessoal minha, né? Que tem a ver e está ligada com a minha maternidade, mas a minha trajetória até chegar nesse lugar de ser empreendedora é uma trajetória um pouquinho diferente, que não tem nada a ver com empreendedorismo. Geralmente é assim, né? Acho que as pessoas... existe muito uma ideia de que... Opa, deu um tapa no microfone aqui. Que é uma linha linear. Opa, você começa por isso aqui, existe um caminho e não é. Que você sempre tem um plano, que você imagina, nunca. Então, assim, eu estudei para ser professora de história, eu sou historiadora, pensei, vou fazer isso a minha vida inteira, então entrei no mestrado, pensei que eu fosse me encaminhar para esse lugar, e no mestrado rolou uma decepção enorme com aquele ambiente. E na véspera da defesa, eu qualifiquei, na véspera da defesa eu abandonei e falei, vou casar, foda-se, não quero mais, você pode falar. E qual era a faculdade? Pode falar, foda-se. Eu fiz graduação na UFRJ e fiz mestrado na UF. Abandonei na defesa, na véspera mesmo. E aí fui viver a vida, casar, tive filho, não sei o quê. Quando eu estava grávida, eu senti uma necessidade de decoração de quarto, coisas para criança. E aí eu precisei criar essas coisas pro meu filho. Para quem não sabe, o Era Uma Vez o Mundo, para apresentar a ideia, a primeira, né? A gente lançou a primeira loja de bonecas negras do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, em 2019. E a gente assim, em linhas gerais, uma empresa que faz brinquedos e atividades educativas afro-referenciadas, né? Então, essa empresa surge dessa necessidade privada, pessoal, de dentro da minha casa, que eu expando para outros lugares. E não é só uma necessidade da Jaciana, né? É uma necessidade social. Quando a gente vê, por exemplo, o boom da Boneca Barbie, começou a se discutir também, através do boom do filme, por que esse estereótipo de beleza é sempre para o homem, para a mulher, louros, etc., de olho azul, e você se criou esse padrão de beleza que sim. No social, no real, é irreal. Sim. Ele é irreal não só para pessoas negras, ele é irreal para qualquer pessoa, né? Assim, é uma boneca que ela vem trazendo ali uma realidade que, enfim, é intencional o que ela faz, mas é totalmente irreal, é inalcançável, né? E dentro dessa minha trajetória, eu comecei a lidar com crianças, empreendedora, né? Com crianças nas escolas, levando as coisas que eu fazia para o meu filho para dentro da escola, e foi ali que eu vi um nicho, né? Eu falei, cara, isso... E eu vi, inclusive, desculpa te cortar, que vocês têm uma atuação muito forte com parcerias com colégios, etc., e muitas das redes públicas, né, da periferia do Rio, que é onde é predominantemente o público mais preto, né? Sim. E para você, assim, qual é satisfação como pessoa, como mãe também, se identificar ali e ver, cara, essas crianças elas vão ter acesso aqui ao momento que você, por exemplo, pode não ter tido, né? Porque quando você era jovem não era tão comum assim. Na verdade, não é. Não é comum, né? Tá se tornando
tá se desmistificando isso aos poucos, né? Estamos avançando, mas ainda tem uma longa caminhada para chegar. Sim, sim. Então, como é o mercado hoje, né? Assim, quando eu comecei em 2013, 4% das bonecas no mercado eram negras, 4%. Caraca. Hoje são 7%. Então, assim, ainda não é comum. Se você sair de casa agora pensando, eu quero comprar uma boneca negra... Você vai ter dificuldade. Provavelmente você vai andar umas 5 lojas de brinquedo e vai achar uma que vai te indicar onde tem. Naquela também não vai ter. Eu fiz esse exercício de ir nos shoppings procurando bonecas negras e não tinha. Então, o meu trabalho, muitas vezes, ele é confundido, inclusive, com ONG, né? Porque o que eu faço? Eu faço meu trabalho, vendo na internet, tenho loja física, mas eu tenho uma parte de responsabilidade social que faz com que me interesse entrar nas escolas. Eu entro em qualquer escola particular, e quem me contrata para a escola particular sabe que eu vou pegar parte desse recurso e transferir para a escola pública. Então, se o preço for caro, por favor, entendam. Eu estou retornando, eu acho sabe? até que isso tem um pouco do que... A gente está aqui atrás da câmera, tem meu amigo Rafa, que é talvez seja um dos maiores fãs de Emicida que eu conheça. E o Emicida fala muito bem sobre isso. Sim. De como a Laboratório Fantasma, não é? Que é a marca dele. As pessoas estavam perguntando, putz, mas por que cobra caro? Eu falei, como caro? Porque diferentemente das grandes empresas que visam o lucro pessoal para elas, esse lucro ele é distribuído para todo mundo que está ali na associação, que são pessoas periféricas, são pessoas pretas, que estão ali construindo um laboratório fantasma como ele. Exatamente. Então, assim, você está cobrando caro, não é para você ter um acúmulo de riqueza. Definitivamente estou longe de ficar rica, assim. Mas tem isso, e para eu conseguir entrar nas escolas públicas, eu geralmente me inscrevo em editais, né? Tanto edital público quanto edital privado. Tem muita empresa privada que abre edital para promover impacto social, então eu me inscrevo, eu já tenho relevância nesse lugar, já tenho atividades comprovadas, e aí esse recurso que entra, eu reverto ele todo para as escolas públicas. Ano passado, 2022, a gente distribuiu 2.000 bonecas nas escolas públicas do centro do Rio. Parece muita boneca, mas... são 2.000, em tese são 2.000 alunos beneficiados numa cidade que tem 7 milhões de pessoas. Né? Exatamente. Né? Então, foram 10 escolas, 2.000 alunos, mas quando você pensa no impacto que isso tem nas famílias, a gente está falando, basicamente, de 8.000 pessoas impactadas 8, diretamente. 10, 15 mil, né? Diretamente. Fora as pessoas que estão ali no meio, que podem não ganhar as bonecas e tal, mas os professores, o corpo docente, todo aquilo, e também a reverberação, porque eu sei que recentemente vocês foram ao RJTV, né? Sim. Você está frente a frente com uma entrevista com o Juan Felipe da Mata Rede, mas o RJTV tem um canhão muito mais forte, né? Não, ele tem uma relevância. A gente, nesse caminho empreendedor, a gente tem algumas mídias, assim, que, por conta dessa relevância social que tem o nosso trabalho, acabam potencializando e divulgando a gente, né? Então, o RJTV é um parceiro, assim, que de vez em quando alguém manda mensagem perguntando assim, e aí, o que vocês estão fazendo? Né, para entender como é que... Dia das Crianças mesmo, assim, os canais acabam procurando porque sabe que a gente sempre está fazendo alguma ação, promovendo algum tipo de impacto. Pô, isso é legal. E, eu quando vi o projeto, eu confesso que eu não conhecia, foi o que a gente estava falando antes do podcast. Comecei a pedir indicações porque fiz essa autocrítica, porque as pessoas que vão ver os últimos episódios do Pode Se Virar viu que, cara, a gente chegou no momento que estava se discutindo qual era a fase final da primeira temporada. Uhum. E a gente está chegando nesse momento da fase final da primeira temporada. E a gente começou a ver que, cara, tá faltando o que a gente fala, o que eu defendo como pessoa e quanto empresário, que você tem que trazer a diversidade. E estava faltando essa diversidade. Então, eu até por uma facilidade, porque precisava trocar o projeto paralelo com as outras coisas que a gente tem no dia a dia. Então, qual era o mais fácil de acessar? O meu ciclo. E o meu ciclo é um ciclo predominantemente branco. Uhum. Sabe? Sim. Por mais que eu tenha tido... Eu nasci, né, na região da Tijuca, no Andaraí, cresci e vivi em Realengo por muito tempo. Poucas pessoas sabem disso, que é um bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mas quando eu fui para a faculdade, comecei a trabalhar na área, eu fiz tudo distante.
de onde eu estava. Isso me distanciou de conhecer pessoas como a Jaciana, de conhecer pessoas como o próprio Antônio, que já esteve aqui, que é o diretor do Cinefood, que também tem uma história de superação incrível com o primeiro festival de cinema de futebol. E são histórias, a própria Pitadas também veio aqui, que é o casal de Niterói, né, que é o casal preto de Niterói, que veio aqui, que é de confeiteiros, etc. Mas isso foi de dia a dia. E aí meu ciclo foi se fechando para isso, sabe? Sim. E aí a gente começou a olhar, eu falei, cara, calma aí, tá faltando alguma coisa. Aí a equipe começou, não, alguma coisa tá errada. E a gente também se estimula a fazer isso quando a gente contrata pessoas na agência, sabe? Prioriza ter mais mulheres, prioriza ter mais pessoas pretas. A gente, inclusive, tem essa autocrítica, porque na empresa tem metade composta por mulheres, mas não tem nenhuma mulher preta. Sim. Sabe? Então, isso, se a gente está engajado na causa, engajar na causa é isso, se preocupar com isso. Tem que abrir o espaço, né, de trabalho, que é exatamente o que a gente vê de dificuldade quando a gente começa a discutir questão de raça. Por exemplo, trazendo para o meu nicho, né, as pessoas falam... O que eu faço, eu não faço para crianças negras. Eu faço para criança. É um brinquedo que eu quero que as crianças brinquem. É um brinquedo que tem uma função educativa, mas como qualquer outro brinquedo. As crianças aprendem a estar no mundo a partir dos brinquedos. Então, se o meu filho aprende lúdico a imaginar outros planetas com um pequeno príncipe preto, com um pequeno príncipe, né? Eu posso ensinar sobre mundos e realidades a partir da minha boneca para outras crianças. Mas as pessoas ainda têm essa cabeça de que a boneca preta é para crianças pretas. Não, muito pelo e contrário, a ideia é criar diversidade desde a infância. Porque se você... Eu, por exemplo, quando eu estava lá, eu estudei na FITEC. Se eu tivesse na FITEC esse movimento, na época de, por exemplo, 2000, eu sou um pouquinho mais novo que você. Pouca coisa, quase nada. Eu sou de 97, então eu comecei o ensino fundamental em 2009. Foi meu contato com a FITEC, que era de Marechal Hermes. Mas ali eu tinha aproximadamente 11, 12 anos. E não entendia nada desse contexto. Porque quando a gente é novo nesse contexto, você não percebe. Sim. Mas hoje, com a cabeça de hoje, eu vejo, olho pra trás e falo assim, cara, todos os desenhos que você via na televisão eram com personagens brancos. Marvel, DC, tudo branco. Sim. Até quando eu era mulher, era uma mulher branca. Então eu não percebi isso, porque eu era uma pessoa... Eu sou uma pessoa branca e cresci como uma pessoa branca com pessoas brancas dentro de casa. Só que, cara, quando a gente vê um vídeo, né? A minha noiva me mostra vários desses vídeos. Viralizou recentemente... Não sei se foi tão recentemente assim, mas eu vi que viralizou um vídeo pelo mundo inteiro de uma criança chorando vendo a Pequena Sereia Preta. Viralizou, isso rodou pelo mundo inteiro. E aí você percebe o que representa. Só que esse movimento, você pode me corrigir se eu estiver errado, ele é fundamental pro Juan de 10, 12 anos atrás, ele é fundamental pro Rafa de 10 anos atrás, ele é fundamental para toda a sociedade que está se formando hoje e para os pais para perceberem que não, a convivência com figuras representativas pretas é fundamental, né? Porque é a diversidade que traz o grande diferencial para a sociedade, né? Sim. E é importante, desde a infância, a gente ter a formação para esse olhar por conta de coisas que, por exemplo, pessoas negras adultas têm uma dificuldade muito grande de se verem nesse lugar de empresário. Você pergunta, a maioria não consegue nem dizer que é empresário. Tipo, eu sou empresário. Sou empreendedor. Porque não cresceu tendo essa figura constituída na mente, né, na memória, assim, como referência. A referência é que faz você conseguir se colocar naquele lugar. Sim. Quando a gente pensa na Barbie, eu não demonizo a Barbie. Eu acho que a Barbie tem uma função incrível na formação das mulheres de uma maneira em geral. Eu não me enxergo na Barbie, mas eu consigo perceber o que ela fez com mulheres brancas. Por mais que a mulher branca não se veja fisicamente na Barbie, ela sabe que ela pode ser presidente, astronauta, que ela pode ser um monte de coisa. Muita coisa. Trazendo paralelo para isso, por exemplo, você para pensar qual é a principal área que, na minha geração e nas gerações passadas, a pessoa preta do Brasil viu como destaque. Foi no esporte. Futebol, jogador de futebol ou cantor de pagode. Tem esses dois lugares, né? Como é que a gente...
desfaz isso. Ah, é um problema você sonhar ser jogador de futebol? Não, mas quantos times tem? Quantos jogadores incríveis que vão ter um salário incrível você vai ter? Uma dica que 99% das pessoas que tentam virar... não é o exagero, né? Tipo, 99% das bactérias saem da sua boca e começando a Colgate, mas é que, fato, menos de 1% das pessoas que fazem e querem ter sonhos de futebol vão conseguir realizar. E assim, não vão conseguir. Então, a gente precisa criar outros horizontes de expectativa para essas crianças. E por que eu falo que não é só para criança negra? Porque a criança branca, ela precisa olhar para mim e não achar que eu estou aqui para limpar. Ela precisa olhar para mim e só pensar, é uma pessoa, eu não sei, não inferir nada sobre mim, não pensar, não me colocar numa caixinha específica. Se eu te encontrar num espaço, eu não sei o que você faz. Eu vou te perguntar. Quando as pessoas me encontram num espaço, sobretudo se for um espaço minimamente refinado, as pessoas têm a certeza de que eu estou ali trabalhando. Isso é formação de olhar para uma pessoa preta. E a gente desfaz isso na infância, né, com um brinquedo. Eu tendo a Dandara, o nome da boneca, eu tendo a Dandara médica, porque aí a criança vai olhar para uma pessoa preta, ela não vai saber se ela é médica, se ela é o quê, ela só vai perguntar, ela não vai te colocar num lugar, sabe? A importância desse trabalho está nesse lugar e a gente, eu estou falando isso é uma dor minha, né? Não, claro, e assim, o microfone está aberto para isso. Porque a gente quer saber Eu Era Uma Vez o Mundo, os seus outros negócios e também a vivência da Jaciana. Sim, né? Isso de dizer eu sou empresária foi um processo, assim, de como é que eu falo que eu sou empresária. Quase que você não tem uma confiança para se colocar nesse lugar. E a gente teve recentemente esse debate sobre a demonização do termo empresário. Na nossa atual, não sei se bolha progressista ou nesse momento que a gente passou a ter olhares mais refinados e mais profundos sobre vários temas. Não completamente, mas pelo menos alguma parte da sociedade. E pensou, cara, o termo, a figura empresário, por muito tempo, ele é associada para muitas pessoas de uma classe como uma pessoa que está ali para visar o lucro, está ali não especificamente para gerar emprego, mas para gerar riqueza para si próprio. Sim. E especificamente para ter um papel quase de explorador dessas pessoas que estão ali. Exatamente. E aí é um papel pesado porque quando você se vê numa bolha progressista, e eu já conversei muito com amigos que são empresários que estão nessa bolha, de se conversar, cara, tá demonizado, você está no mesmo patamar de alguns empresários de outras pessoas. O que distingue o termo é como você atua, é como você falou, essa distribuição de receita, a gente tem, assim como na agência, imagino como você também que você falou, valorizar essas pessoas para que elas se sintam valorizadas de fato, não só de forma remunerada com salário bom, mas com qualidade de trabalho. Qualidade de vida. Sim. Então, assim, eu acho que o que distingue isso, a gente já teve esse debate aqui, é legal você falar isso, é a forma como você atua. Você pode ser um empresário bom e um empresário ruim, né? Sim. Tem essa parte da demonização do termo, né? Mas tem uma coisa anterior na pessoa negra que é nem conseguir se ver nesse lugar para poder ser demonizado, sacou? A gente é um exercício forte de percepção de si mesmo e entender, cara, o que eu faço... a primeira vez que eu me dei conta disso foi quando eu recebi o documento lá da Cefaz, que estava assim, Jaciana, empresária. Eu falei assim, caraca, eu sou empresária. Que loucura. Porque quando tem os formulários para você preencher, tá lá, profissão. Eu colocava, sei lá, professora. Só que eu nunca, na minha vida, dei uma aula numa sala de aula. Eu não sou professora. Você chegou a concluir fez o TCC? Eu fiz a graduação, eu podia dar aula. Eu podia ser professora, eu podia atuar com isso, mas eu nunca fui professora, eu nunca estive numa sala de aula. A minha preocupação sempre foi como é que eu vou fazer com que essa escola seja um espaço melhor para as crianças. Então, eu preciso criar coisas para entregar para a escola. Então, eu crio a formação para o professor. Eu crio o brinquedo para auxiliar o professor na sala de aula, mas estar em sala de aula não é o meu ofício. O meu ofício tem a ver com gestão, o meu ofício tem a ver com marketing, tem a ver com um monte de outras coisas. E com gestão de pessoas. Então, eu sou empresária. Né? Tipo assim, eu tenho um negócio, eu sou sócia em outros 2 negócios, estou formalizando um 4º negócio. Então,
eu sou empresária, mas chegar nesse lugar é uma complexidade e tá dentro desse lugar de conseguir se ver no mundo a partir de outros papéis, né, sociais. Que é o que a gente está falando de basicamente referência. Né? Referência. E aí a gente tem vários momentos para debater e trazer novos elementos, mas eu queria saber, já sendo uma curiosidade de vida, você falou que você começou com a ideia de ser professora, se formou e foi para uma outra área. Dentro dessa sua jornada para se tornar o que você é hoje, uma empresária, qual foi o momento que foi o momento da virada de chave, assim, sabe? Que você percebeu, putz, caraca, além desse momento que você falou que você pegou o diploma e etc. Mas eu digo mais no momento da transformação em si como ação, sabe? Dessa transição. Qual foi a principal curiosidade que você teve para si e talvez para fora? Que as pessoas hoje não sabem quando veem suas redes sociais, por exemplo. Eu não sei se tem isso da pessoa não saber. Porque assim, o perfil do meu trabalho é o Era Uma Vez o Mundo e tem o meu perfil pessoal que hoje é maior que o do meu trabalho. Então, eu sou uma faladeira nas redes sociais. As pessoas acabam sabendo. Uma influenciadora também, empresária influenciadora. Empresária influenciadora. Mas acho que o momento que eu entendi o que eu estava fazendo, né, e entendi que fazia sentido não só para mim, mas para muita gente também, e validava o meu lugar, foi quando eu abri a loja. A primeira loja física. Porque, assim, um site é legal, você tem noção do fluxo de gente que está entrando ali e comprar, mas você vê essas pessoas fisicamente. Concretamente, fisicamente, a loja pronta, né? Isso. A gente abriu a loja no meio do carnaval. Assim, o carnaval ia começar e a gente abriu uma semana antes. Não se faz isso. Você não abre uma loja antes do carnaval, uma semana. Mas o gestor de marketing fica maluco, mas... Mas sou eu mesma, então tá tudo bem. Vamos abrir a loja. E aí a gente começou a trabalhar isso um mês antes da abertura da loja. E enquanto a gente estava no processo de construir a loja, tudo bem, isso eu faço bem, assim. No dia da inauguração, eu cheguei e tinha uma fila enorme na porta da loja. A gente zerou o estoque da loja em 1h30, 2 horas. Que maneiro. A gente depois ficou se perguntando, será que a gente não planejou bem a quantidade de produto? Mas isso foi em 2019? 2019. Porque você falou que foi quando você abriu a loja física de fato. E foi. Entre 2013 e 2019, durante 6 anos, era tudo online. Ou só voltado para o educativo, não tinha uma loja física, né? Quando zerou o estoque, a gente fechou no dia e eu falei, caramba, a gente está fazendo uma parada que as pessoas realmente querem. Assim. Aí chega a dar um brilho nos olhos também, né? Porque sim. Pelo momento, pela trajetória. Sim, sim. E a loja, ela acaba tendo uma função... Onde que é fisicamente a loja mesmo? Era na Rua dos Andradas. Hoje, para eu voltar até uma loja física, eu entendi que era muita maluquice tentar fazer a gestão disso sozinha. Eu me juntei com outras 2 mulheres e nós somos sócias no empreendimento chamado Pop Afro. A gente tem uma loja no Madureira Shopping, no 3º piso, do lado da loja do Flamengo. E a gente... Não pode falar Flamengo? Pode. Pode. Pode sim. E a gente tem uma outra loja no centro do Rio, que é ali na Pequena África, perto da prainha. A gente inaugurou tem 2 meses. Que legal. Que legal. A gente está meio que expandindo. Então, a gente acabou adotando um modelo de negócios nesse empreendimento, que é como que a gente vai ter saúde financeira pós-pandemia, onde tudo o que é físico está meio quebrado, e a gente não consegue necessariamente e nem quer sustentar um espaço físico sozinhos. Então, a gente juntou nossas 3 marcas, convida outros empreendedores e faz uma espécie de multimarcas pretas em Madureira e aqui no centro. Que legal, porque a gente estava, até como para convidado, a gente estava pensando, putz, o que é muito Rio também e o que norteia ser um empresário que está guerreando para fazer, você ter destaque? A gente começou a pensar em feiras, porque feiras é onde, geralmente, os pequenos empresários começam, dependendo da área, começam a atuar, ter seus mini estantes, suas barraquinhas para conseguir vender. E a gente estava pensando em como que a gente chama uma espécie de hub, né? Que você está falando isso. Quase uma ideia de hub. Sim. E você está trazendo basicamente isso, né? E eu não sabia, olha aí. Porque eu confesso que eu estava muito focado em conhecer mais sobre
a Jaciana e o que é a sua... Não sei se é o seu principal case, mas é o case de sucesso da sua vida, que é o projeto das bonecas, né? Sim. E aí, você tá falando que você tá montando uma hub disso e que é perto do Bafo da Prainha, certo? É bem no Bafo da Prainha ou em Madureira Shopping. São 2 lojas já. Então, fica o convite aí que você tá ouvindo o podcast, caminhar para as pessoas que você tá... Para você que tem o interesse em conhecer o trabalho da Jaciana e dessa hub que ela tá citando. Vai a Madureira, vai no Bafo da Prainha. Inclusive, no Bafo da Prainha foi um episódio que a gente gravou com o Rafael Vidal, que é parceiro nosso, super, né? Olha aí como é que o mundo é pequeno. Foi parceiro nosso aí na gravação do podcast. Vocês podem conferir com o Rafa aí. E também que ele contou muito da história dessa pequena África, né? Que está se formando e como na era pós-pandêmica. E a gente está no ano, né? Assim, a expectativa a expectativa de todo mundo era de ter um ano melhor, e eu acho que tem caminhado, pelo menos nos setores que eu acompanho e onde eu estou inserido, tem sido um ano mais aberto, né? E aí e esse momento de expansão vem também dessa oportunidade, né? Sim, vem dessa oportunidade, vem da diminuição de preço de tudo, né? A gente, na Era Uma Vez no Mundo, teve um movimento meio contrário. Todo mundo foi fechando e a Era Uma Vez o Mundo aumentou a quantidade de vendas, porque pessoas em casas, loucas, com criança, na pandemia, elas começaram a comprar bonecas que a criança não tinha. Você já tem todas as Barbies, já tem não sei o que, aí elas começaram a comprar a minha. Então, muito mais gente conheceu o meu trabalho e comprou, então foi um boom de vendas. E o que aconteceu? Eu aumentei a minha capacidade de produção. Então, no início da pandemia, eu conseguia fazer 300 bonecas por mês. Hoje, eu tenho a capacidade de produção de 2.000 bonecas por mês numa produção lenta, né? Então, com calma, com tranquilidade, eu entrego 2.000 bonecas mês. Pô, que legal. E como é que se deu? Onde é que é a fábrica e como é que se deu essa expansão? Porque é tudo artesanal, né? Então, a nossa fábrica é no Santo Cristo, era perto da Bering, da fábrica Bering, e agora a gente está mais lá em cima, perto do Bar do Mar, num espaço de 250 metros quadrados. Então, eu tenho uma estrutura fabril mesmo, assim, com 10 máquinas de costura, enfim. A expansão se deu porque a minha demanda aumentou, eu tive que aumentar a produção, né? Então, eu consegui fazer esse aumento de espaço, aumento de produção, treinamento de pessoas, que para mim é muito importante. Eu não acho essas pessoas que trabalham comigo no mercado. Você precisa formar elas, né? Preciso formar. E aí está uma das partes do impacto social. Eu pego, geralmente, mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social, do entorno ali, Santo Cristo, Providência, e treino para elas fazerem o que eu tenho que fazer. Mas um ponto-chave do aumento da minha produtividade tem a ver com... a gente meio que mecanizou uma parte do processo, né? Antes eu pegava o tecido, desenhava a boneca, cortava. Hoje eu recebo rolos de tecido com metade do processo já feito por uma máquina. Eu estampo o tecido com a boneca, sacou? Então, eu dobrei aí a minha produtividade, porque eu caí pela metade no número de processos para finalizar uma boneca. Então, ela é artesanal. Eu preciso da costureira, eu preciso que ela costure, eu preciso que ela prenda o cabelo, mas eu não preciso que ela desenhe a boneca, eu não preciso que ela tenha um trabalho... Eu vi o vídeo, né? Que você que está acompanhando a gente... Siga a Jaciana, visualize as redes sociais dela, né? Era Uma Vez no Mundo. E das outras também, né? Para você ficar ambientado. Eu falei nisso, mas espero que você que está em casa assistindo a gente não fale. Porque eu vi o processo da fabricação de bonecas e achei muito absurdo. E uma coisa que me deu curiosidade agora é que você falou que, por exemplo, você faz um projeto com colégios, né? E aí você... fez um projeto foram 20 colégios que gerenciou isso, e foram 2.000 bonecas dadas. Então, foi a produção de um mês inteiro. Isso. O próximo a isso, né? A produção de um mês. E eu custeei essa produção de um mês com o dinheiro de um edital privado, né? Então, consegui um edital privado, fiz a produção de um mês e entreguei nas escolas. Mas é isso, eu não entrego só a boneca na escola, né? Eu faço a formação com os professores para eles usarem eu vi os vídeos, é muito maneiro. E é legal, muito legal, porque as crianças elas ficam realmente muito empolgadas. Acho que essa é a parte mais legal assim, do meu trabalho. Que é a parte divertida, né? A parte de ver a criança brincando, a parte de
ver a criança descobrindo um monte de coisa. Tipo, a boneca que a gente descobriu, que a gente distribuiu, ela vai com uma roupinha de papel. Ela é plana, impressa no papel, e no papel tem um QR Code para a criança acessar o vídeo no YouTube que ensina a montar roupa. Depois que ela aprende a montar roupa, ela vai e consegue acessar informações sobre aquela profissão. Então, tem astronauta, bailarina, professora, e todas as profissões têm uma referência de uma mulher preta que exerce aquela profissão. Então, a criança vê uma astronauta que é uma mulher que existiu de verdade e é uma mulher negra. Então, ela pensa, caramba, eu posso ser isso. No Brasil, com o incentivo à ciência que a gente tem, não vai dar. Mas, se ela quiser e sonhar de verdade, talvez, sabe? Mas, assim, ela sabe que pode ser, sacou? Que o Era Uma Vez o Mundo, ele vai te permitir acessar vários mundos que não eram tão, não sei se claros, objetivos ou até acessíveis para essas pessoas, né? Porque quando você tá falando que, cara, a experiência é muito completa. A gente tenta fazer ponta a ponta. toda uma experiência. E isso é absurdo, porque você, cara, é muito difícil você ter um produto que ele não é focado só em uma coisa, ele traz várias ramificações, especificamente esse complemento que você está falando, e traz para essas crianças o elemento de uma aula, quase, né? Um elemento educacional completo. Sim. Pô, isso é absurdo. Não, meu sonho, e aí meu objetivo na vida é sempre na área da educação e ter um sistema de ensino. Assim, isso vai acontecer. Eu não sei quando, mas isso vai acontecer. Isso está no meu planejamento de vida. Assim. Um sistema de ensino afro-referenciado, porque é possível a gente ensinar a partir de situações que sejam enriquecedoras para todas as crianças, né? Uma narrativa diferente, enfim. Só que você falou, é uma experiência completa. Só que nem só de experiência completa e sonho bonito vive o empreendedor. Então, o esforço de venda de uma boneca de pano ele é muito grande, né? Então, qual é o preço médio de uma boneca? De R$50 a R$180. Tem vários valores no meio do caminho. Vários formatos. O esforço de venda ele é muito difícil, porque, no fim das contas, quem consegue vender o sonho, o desejo, a fantasia nas campanhas midiáticas é quem tem muito dinheiro. A Barbie acabou com a tinta rosa do mundo. Não, a Barbie, cara, assim, eu nunca fui de gostar muito desse tipo de ficção. Mas, cara, é absurdo, porque é até uma discussão que estava se tendo pelas salas de cinema, ocupação das salas de cinema do Brasil. Eles colocaram em todas. Cara, você basicamente sufoca todas as produções, seja nacionais do nosso país ou de outros países, porque você tem um apelo, você tem um capital absurdo empregado naquilo. Você saía no Rio, cara, era ponto de ônibus, era outdoor, era rede social. Cara, você não era... Você só não era impactado se você saísse com uma venda na cabeça e sem telefone na rua. Sim. Ou ficasse sem telefone. O Google, você pesquisar no Google, a página do Google ficava rosa. Você viu isso? Vi, era rosa. Porque, assim, o emprego de capital, assim, não tem competição. Exato. Isso é uma grande mentira que os grandes capitalistas usam para meio que abafar o que eles fazem. Porque quando você vê que tem o lançamento de um filme brasileiro, né, acontecendo, e vem uma produção de Hollywood e ocupa 90% das salas, 95% dessas salas, você está acabando totalmente com a nossa cultura. Não, a nossa acabou. cultura deixou de ter acesso. Exatamente. É temporário, mas é isso que acontece. Mas não é tão temporário porque depois da Barbie, aí veio o Vingadores, aí veio um filme com o Tom Cruise. Aí, cara, logicamente que nem todos são tão não, mas assim, ela conseguiu ocupar quase todas as salas de cinema. E aí, assim, eu não tenho, hoje, eu sou usada hoje, capital mesmo para ter esse tipo de inserção midiática e divulgar o que eu faço a ponto de criar desejo numa criança. Então, o público que eu acesso é o adulto. Como é que eu faço o adulto querer comprar uma boneca para uma criança? Não é quem decide que quer o brinquedo. Quem decide é a criança. O poder de compra pode ser do adulto, mas o poder emocional de pedido é da criança. Exato. Então, hoje, eu só consigo acessar os adultos. Então,
a pessoa adulta compra e acaba apresentando para a criança. Mas eu preciso chegar em outros lugares. Aí, o que eu tive que fazer? Entrar na parte cultural, com as ferramentas que eu tenho. Eu sei escrever edital, eu tenho ferramentas culturais para entrar num projeto para produzir um espetáculo infantil. Esse ano a gente estreou um espetáculo infantil. Eu vi isso no Instagram também. Com nossos personagens. Esses personagens têm bonecos. E aí, esse ciclo, né, da criança vai ao teatro... que geralmente é um contrário, porque as grandes produções produzem, aí viralizam... Criam um desejo... cria o desejo através daquelas produções e viram brinquedos, né? Você tá buscando o caminho contrário, que eu acho absurdo, tá? É absolutamente foda. Eu tentei fazer esse caminho. Fui lá no brinquedo. Pô, não vai dar certo. Eu não vou conseguir vender o brinquedo pelo brinquedo. Eu preciso criar desejo. Então, eu fui atrás de produção. E é isso, assim, conversa com... Tipo isso que você está fazendo. Conversei com um estúdio em São Paulo e a gente está desenhando uma animação. Eu vou conseguir fazer essa animação estar na televisão? Não, hoje não, mas eu consigo fazer ela estar no YouTube. Então, como é que eu consigo criar desejo na criança para esse desejo acabar virando demanda, né? A gente acaba tendo uma limitação financeira para fazer isso, mas a gente precisa ter a criatividade de construir narrativas que sejam gostosas assim, para as crianças acessarem e desejarem o que a gente faz. Acho que esse é o desafio nesse nicho. Talvez até o pulo do gato, né? Porque se você conseguir ter um plano de comunicação, de propagação disso dessa forma, você vai precisar começar a procurar e a procurar mais fábricas, mais mulheres para costurar, enfim. Exatamente. E a estrutura vai crescendo. A ideia é ter muita demanda, a ponto de eu não conseguir dar conta e ter que expandir. Esse que é o desejo. E você hoje, não sei se já abriu a cabeça, já pensou nisso, ou para futuro, nesse plano de negócio que você tem, você deseja, já pensou ter um investidor do seu lado para te facilitar isso? Você já procurou essa solução ou não? Então, sim, mas eu acho que eu não estava, sendo bem honesta, eu não estava no meu momento de maturidade para estar nessa busca, né? Então, assim, hoje eu já passei por uma série de formações. Eu era historiadora empreendendo. Hoje eu sou uma pessoa que buscou fazer uma formação nessa área para entender como é que eu faço gestão de tudo, né? Então, eu fui fazer MBA em gestão de negócios para como é que eu faço isso. Eu não sei. Chegou uma hora que eu não sabia mais o que fazer. Tipo assim, um monte de planilha. Eu falei, gente, eu não sei o que fazer com esse monte de dados. Passo, assim, né? Eu não sei o que decidir, eu não sei para onde olhar. O que você está falando é um ponto 200, 400, 500% importante, porque a grande maioria dos empreendedores que começam, né? O pequeno empreendedor é o que tem mais volume no Brasil. Todo dia eu vi um anúncio lá de internet. Porque o podcast ele vem para desmistificar essa grande mentira de que empreender é fácil, Não que existe uma linha tênue, que é fácil construir, que é você seguir uma fórmula. E não existe fórmula, não existe linha tênue, não existe nada disso. Existe muito trabalho, muita dedicação e muita dificuldade. Sim. E aí a gente recebe um anúncio, foi até engraçado, foi ontem isso, estava na TV, de um senador falando que quem gera emprego é o grande empresário. O que é uma enorme mentira. Mais de 70% dos empregos gerados no Brasil são através dos pequenos empresários. Sim. Das pequenas empresas, dos negócios locais. Sim. E muitos desses negócios têm essa dificuldade de ter uma autoridade. Cara, tá, e qual é o próximo passo? Não tu tem que conseguir ler dados, você tem que conseguir entender que... E não se faz sozinho. Né? O seu trabalho... Esse eu acho que é um desafio, assim. A gente fica muito atarefado querendo dar conta de tudo. Quer ver? Vou em 1 minuto fazer essa linha do que aconteceu comigo. Olha, tá vendo o corte bom aí agora, em 1 minuto. 1 minuto. Eu comecei a empreender comprando tecido, cortando a boneca, fazendo anúncio, vendendo, fazendo tudo. Todas as coisas. Eu acostumei a fazer isso. Com o passar do tempo, eu aumentei o volume de vendas. Eu conseguia fazer sozinha, num mês, 100 bonecas. Como é que eu vou fazer 100 bonecas e todas as outras coisas que eu tenho que fazer dentro de um negócio? Eu preciso abrir mão e sair desse lugar de quem executa e começar a fazer coisas de quem é gestor de um negócio. Acho que esse é o lugar que a gente não consegue
muito Dissociar, fazer as pessoas né? entenderem que se ela estiver ali executando as tarefas, ela não vai conseguir expandir o negócio dela. É uma dor. É a nossa primeira dor empreendendo. E é a realidade da imensa maioria dos Porque eu empreendedores. gosto, quando eu faço bolo, você falou que trouxe confeito. Quando eu faço bolo, eu faço porque eu gosto de fazer bolo. Não é porque eu quero fazer bolo para fazer planilha depois. Eu acho horrível fazer planilha. Eu sofro na planilha. Quem gosta de planilha? Ninguém gosta, mas é o que eu tenho que fazer. É o que eu tenho que fazer. Então, eu tenho que abrir mão de fazer a parte legal, que é ir para a escola, fazer a oficina, dialogar com o gestor da escola, que é o que eu gosto de fazer, para gerir e entender o que eu vou fazer com o dinheiro que entra. Senão, a gente vai enfiando o pé pelas mãos. Quando a gente vê, a gente não tem controle financeiro, a gente não tem controle de nada. Né? Então, acho que esse arco é o arco que faz um negócio quebrar ou dar certo. E a grande dificuldade, porque onde que você procura? Cara, eu, por exemplo, quando eu comecei a atuar com marca digital, qualquer pessoa hoje que vai começar a pesquisar conteúdo, marketing, muito provavelmente você, por ser empresário e ser administradora de página, deve receber também. Cara, é uma enxurrada de mentiroso, vendendo curso, vendendo ideia e tal, e você começa a ficar com a cabeça, tipo assim, caralho, eu tô fazendo tudo errado, caralho, tá todo mundo na minha frente, caralho. Porque assim... Todo mundo tá fazendo e eu não. As redes sociais são assim, né? Sim. Hoje, pro empresário pequeno, e talvez até pro médio empresário, você abre as redes sociais e também para padrão de beleza que a gente estava conversando, para padrão de vida. É uma grande mentira tudo, né? É uma grande irrealidade o que se passa nas redes sociais o tempo todo. Porque, pô, todos os caras que vendem curso são bem-sucedidos, todos os caras que... todo mundo que está tentando vender a ideia de que, putz, fazer é fácil isso aqui, investir isso, aquilo, é tranquilo. Porra, mas é difícil pra caralho. É muito difícil. Assim, e não dá pra gente aprender tudo. E você está falando de putz, de participar da produção, de querer participar, desse aprendizado, das aulas, das oficinas, etc. Sim. Você é uma pessoa que também tem desejos sociais, não sei se você quer sair, você dormir. quer se divertir, dormir, que é necessidade básica, se alimentar também, que é necessidade básica. Hoje em dia eu estou contentando com dormir. Cuidar do seu filho, né? Sim. Ter uma vida social ativa. E aí você tem que aprender também a guardar o seu próprio dinheiro, a saber gastar o seu próprio dinheiro, a investir o próprio dinheiro. Cara, você tem que ser o mais foda de tudo. Sim. É difícil pra caralho. Assim, confissão mesmo. Eu fui lá fazer o MBA em gestão de negócios, que serviu para eu entender que tem um monte de coisa ali que eles passam um pouquinho por todas as áreas de gestão, né? Eu entendi basicamente assim, isso aqui eu não vou fazer. Eu vou contratar alguém. Isso aqui eu não tenho condição psicológica para fazer. Você vai entendendo... Qual é a sua posição dentro do... Qual é a sua posição? Tipo assim, ó, eu sei o básico de tudo, não vou fazer tudo, porque eu vou ficar doida, e vou demandar coisas. Você aprende a demandar, basicamente, né? Eu acho que o grande processo de maturidade, e eu tinha muita dificuldade de entender isso como empresário da agência de comunicação, era chegar e ver, cara, qual vai ser o ponto, qual vai ser o momento que eu vou identificar que, de fato, é um negócio bem sucedido e que, de fato, eu vou conseguir sair da operação e não me importar se tem uma vírgula errada na operação, se tem uma arte que não ficou tão boa porque não passou por mim, se tem algum processo criativo que, no caso da minha agência de marketing, precisa ter constantemente, isso não passou por mim. Porque eu ficava asfixiado, fazendo, não é possível, isso aqui precisa ser melhor, isso aqui. E aí, até o momento que, cara, não dá, entendeu? Não dá pra ser. E eu ainda sinto dificuldade em estar fora de alguns dos processos, porque é natural. Imagino que você passe por isso e grande parte dos empresários também passam por isso. E tem um pouco dessa questão que vai te, às vezes, suprimir, não sei se isso acontece com você, de tipo... Caralho, eu sou ruim até fazendo milha, porque eu recebo anúncio de milha, as pessoas, todo mundo faz milha, vende 4, 5 mil reais por mês. Eu falei, gente, não é possível. Sabe? A sensação de que você não sabe fazer nada, de que você é uma fraude. Tipo assim, eu fico, gente, o que as pessoas querem escutar de mim? Eu sou uma fraude, eu não sei o que eu tô fazendo. Eu digo, um jeito que eu vou fazer o curso para aprender a caminhar até cozinha dentro de casa, porque você recebe um curso, oportunidade, faça isso, faça aquilo. Sim, mas aí quando, assim, esse sentimento ele vem, porque você tem muitas demandas, muita coisa para fazer e às vezes dá uma sensação de insuficiência mesmo, tipo, não vou dar conta. Ontem eu estava no meu ateliê, falei, Leandro é meu sócio, na Era Uma Vez o Mundo. Falei, Leandro, eu preciso deitar. Eu deitei no meio do chão do ateliê, assim,
com o pé pro alto. Eu falei, gente, não, o sangue precisa ir pra minha cabeça, porque eu não tô... Muita tensão. Dia 10. Dia 10 é tenso. Semana de pagamento. Dia 10 é o dia que o empresário chora. Mas, esqueci o que eu ia falar. Não, mas a gente sabe, sim, o que a gente está fazendo, porque... e como é que eu sei isso? Eu olho em volta, vejo muita gente que começou comigo. Não, e vejo uma galera que começou comigo, quem está ainda. Eu falei assim, pô, eu tô fazendo alguma coisa direito. Isso é um ponto que alguns influenciadores aí, que eu tô criticando todos os influenciadores que venderam o curso, mas eu consumi o conteúdo de que, de fato, era uma gestão empresarial que pergunta quanto tempo tem o seu cliente, porque no meu caso são clientes, né? Eu não vendo produto, eu vendo serviço. Quanto tempo tem o cliente na sua casa? Vê para dentro da sua empresa quanto tempo os empresários, os funcionários estão com você acreditando nesse projeto. Eu acho que isso também é uma ideia básica de liderança, né? Porque eu, por exemplo, nunca perdi nenhum funcionário, nunca nenhum parceiro de trabalho. E eu também não trato ninguém como funcionário, não dou ordem. Muito pelo contrário, eu acho que isso facilita, no meu modo de construir gestão, é mais fácil você conseguir olhar pro lado e não ver ninguém para baixo, ver as pessoas na linha, sabe? Sim. Você olha pro lado e vê as pessoas. Adotar uma postura de chefe, né? É bem esquisito. Eu nem sei fazer isso, na verdade. Eu tenho aversão absoluta sobre isso. No fim das contas, eu acabo sendo alguém que tem aquela mesma opinião de que empresário é o cara que vai explorar, que vai ser péssimo com o outro e tal. Então, eu fujo desse... Aquilo que a gente está falando da demonização do termo. Isso. Eu fujo desse... Não do termo, né? Acabo usando empresária, mas fujo desse modo de fazer. Desse modo de fazer. Do modus operandi de que foi dos últimos 100, 200, 500 Exatamente. anos no Brasil. Até porque, assim, eu sou uma mulher preta ocupando um lugar específico na gestão de um negócio que tem como o centro, o cerne, não só desse negócio, os meus negócios, eles têm como cerne o crescimento de outras pessoas pretas junto, né? Então, não faz sentido. Não faz sentido adotar uma postura de chefe, de alguém que está mandando e fazendo assim desse jeito ruim, né? Cara, a conversa tá muito boa, não tá acabando, tá quase acabando. Quase. A gente tem alguns momentos que a gente nomeia aqui, uns mini quadros, né? Sobre como que, não cai nesse discurso, não cai fora, dá um papo reto. Sei que, tomara que sim, né? Que esse momento que a gente tem aqui estimule outras pessoas a também observar não só o seu trabalho, mas as oportunidades que tem. Você falou que, então, existe um mercado de pelo menos aí 97%, 93% do que as bonecas pretas podem avançar no mercado das bonecas no geral. Sim, sim. Se você tivesse que dar um papo muito reto para quem está começando e que tem uma característica, não necessariamente que vem de Belfort Roxo, mas que tenha algo muito semelhante àquilo que você passou na vida e do que a gente está falando, né? Eu acho que o empresário e a vida é feita de altos e baixos. Não é um foguete que só sobe, né? Uhum. Se você tivesse que dar um papo reto para quem está pensando e está em alguma área periférica, pensando em atuar em alguma área semelhante à sua ou até diferente, mas que tem uma característica parecida, qual seria a mensagem que você daria para essa pessoa? Eu tenho uma formulazinha mesmo que eu acabei tendo que adotar para mim para conseguir continuar, né? Tem a coisa do propósito que todo mundo fala, que é muito bom para saber para onde você está indo, mas só propósito não enche barriga, gente. Tenha um mentor. E aí, mentor não é papo de coach, não, tá? Também tem. Não é muito isso. triste, porque em algum momento, sem uma liderança, você pega por isso, pelo motivacional, né? Sim. Mas não ser um líder vazio. Essa é basicamente. E no meu caso, assim, vou abrir uma loja. Como que faz? Eu não sei nada sobre loja. Eu vou procurar no LinkedIn, eu vou procurar no Instagram alguém que faça uma coisa que eu acho maneiro e vou mandar mensagem. Assim, tem muita gente que não vai responder, mas tem gente maneira. É o que a gente estava falando aqui, por exemplo. A gente não se conhece. Sim. Metade dos convidados que a gente teve na temporada foram pessoas próximas, mas as outras metades são pessoas que falam assim, cara, não conheço ela, mas vambora. Manda Mandar mensagem.
Exatamente. E eu acho que foi até uma pessoa da sua equipe que respondeu. E que me passou seu... e que direcionou. E lógico que é difícil pra caralho. É difícil. É difícil você conseguir os acessos, é difícil você conseguir as oportunidades. E quem fala, quem pega o microfone, seja de podcast e rede social, pra falar que é fácil, é um grande mentiroso. É mentira. Ou tá num ciclo onde você olha pro lado e você cresceu. Exato. Então, assim, não existe fórmula. Não tem fórmula. Eu vou no propósito mentor, que é qualquer pessoa que você acha que tem características que podem te ajudar a estruturar o seu negócio, né? Tipo, desde que seja te acalmar, falar, calma, vai dar certo, até falar, faz assim, assim, e entender minimamente de gestão. Gestão de pessoas é difícil, gestão. né? Gestão de pessoas, gestão de trabalho, de né? dinheiro. Entender, assim, como é que se estrutura uma empresa. Gente, é sério. Vai ser você fazendo todas as coisas no começo. Eu vou ser a pessoa que faz o produto, eu vou ser a pessoa que entra em contato. Sabe como eu fazia no início? Eu tinha várias áreas na empresa e eu era a pessoa da comunicação. Cada pessoa que trabalhava tinha um nome diferente. Eu falava com pessoas fingindo que eu era outras pessoas, para dar uma noção de tamanho. De dimensão, né? As pessoas... Não, eu sou a secretária. Hoje é real. Você estava falando com outra pessoa mesmo. Eu estava falando com ela aí. Mas no começo eu fazia isso, assim, porque você precisa setorizar até para entender quem você vai precisar chamar quando o seu negócio começar a crescer. Então, propósito, tenha mentor para te ajudar e entenda como funciona a estrutura de uma empresa. Começa estruturado. Isso aqui hoje eu estou trabalhando na área de comunicação do meu negócio. Hoje eu estou trabalhando na área de vendas do meu negócio, para você não ficar perdido. Não, foi um papo do cacete. E entenda que vai ser difícil. Eu falo isso para as pessoas que trabalham comigo, falo isso para muitas pessoas que são pessoas próximas. Eu falo assim, cara, tem que tentar, cara. Sim. Tem que tentar. Sim. Eu sei que o não, ele vai estar... Às vezes nem o não, porque você é simplesmente ignorado, nem o não você tem, né? Mas, assim, se você não tentar... O Rafa, por exemplo, tava falando aqui, o Rafa Vidal, que você tava falando da Pequena África, no Lago da Prainha, ele veio aqui e falou, cara, um dos principais projetos da minha vida veio porque eu liguei, cara, pra secretaria lá e me passaram para outro número. Não conheci ninguém me conhecia. Eu apresentei o negócio, deu certo. Lógico que isso não vai ser regra. Isso pode não acontecer. Às vezes. Mas se você não tentar, você não vai saber nunca. Tem história boa assim também, mas é isso. Então, para a gente encerrar com uma história boa, conta uma história dessa parecida pra gente. Parecida? Ano passado, a gente queria distribuir bonecas em São Paulo, que a gente nunca tinha feito nenhum tipo de ação assim em São Paulo. Mensagem, LinkedIn, aleatório. Vamos mandar mensagem para a Luísa Trajano, do Magazine Luiza, no LinkedIn dela? Ela não vai responder. A mulher respondeu, deu o telefone da assessora dela, a mulher comprou as bonecas e a gente distribuiu em São Paulo, numa ONG em São Paulo, patrocinada pela Luísa Trajano. LinkedIn, não tenho nenhuma conexão com ela. Isso que Recebi eu falo, sim assim. Lá no LinkedIn. A gente tentou trazer algumas pessoas. Eu vou citar o nome de uma pessoa que era uma referência. Porque hoje está cada vez mais comum esse papo de que também é fácil investir com real. Não tem como. R$1, gente. Caralho, como é que você vai investir com real, você filho da puta? Não tem condição, cara. Invista com R$20. E, cara, as pessoas estão voltando, a grande massa está voltando no metrô e do trem. E eu vejo muitas pessoas, né, quando eu pego o metrô e trem, cara, tem gente estudando ali, tem gente lendo, tem gente vendo conteúdo, tem várias pessoas querendo se capacitar, só que é um momento muito mais difícil. Você falar isso da tua sala com ar-condicionado para essas pessoas que elas precisam pegar isso, precisam pegar aquilo. E uma pessoa que, na sua grande maioria, nosso salário médio no Brasil é R$1.000 e poucos, R$2.000, né? 90%, 80% do país ganha algo em torno disso. Como é que essa pessoa que tem necessidades básicas num país onde a conta de luz é R$100 e poucos, no mercado onde tudo está cada vez mais caro, como é que você consegue ter gordura para falar sobre isso? Aí eu falei, cara, eu preciso trazer uma pessoa de finanças para falar sobre isso. Eu preciso trazer uma pessoa que fale a verdade. Porque não é fácil, brother. É difícil pra caralho. É irresponsável colocar esse sonho na cabeça das pessoas. Eu acho criminoso. Sim. Extremamente criminoso. Sim. E a gente tentou trazer a Nath Finanças, infelizmente a Nath não pôde, mas a gente mandou um e-mail, tava no perfil, mandei direct, tudo, mandei cerquei a mulher, discutiu tudo que é lado, tentei, né? E a gente conseguiu falar com a assessoria dela.
E papo vai, papo vem, demorou uma semana. E infelizmente a agenda não casou e ela estava prestes a lançar um novo projeto grande, etc. Não a conheci e ela certamente nem sabe quem sou eu. Mas teve um diálogo ali, sabe? E teve a possibilidade, pelo menos você estava mais próximo de tentar. Sim. E, cara, lógico que a gente tá falando de um para de coach, né? Não desistir É importante. É importante. Mas às vezes precisa desistir, gente. Acho que esse é o principal conselho. a Às gente tá vezes falando. não vai funcionar mesmo, aí desiste. E você falou muito bem que isso é uma outra crítica que eu tenho à sociedade pós-moderna, que é de tipo, não, você precisa ser produtivo todo o tempo. Não. Mas eu falo assim, cara, não deu, precisei deitar. E eu faço isso às vezes, eu sumo. Eu voltei pra academia recentemente, vocês devem ter visto que eu perdi 10 gramas aí desde o último episódio. Mas precisa ter um momento pra fazer algo que você gosta, precisa ter um momento pra se desligar. Eu fazia muito bem isso na hora do meu almoço, parava 1 hora, 2 horas, eu parava de fato e assistia alguma coisa pra liberar, porque no meu caso o processo criativo, mas também... Imagina. É foda, né? Mas assim... Eu acho que o principal exemplo que eu dou disso, que já passou por vários episódios aqui, é esse, o de tentar, né? Que o não você tem, às vezes nem o não você tem. Mas enfim, a gente tá chegando ao fim. Queria ficar mais 1, 2, 3 horas com você. Você que tá assistindo, curta, comente, compartilhe. Fico muito feliz de receber aqui você. Deixo a mensagem, o recado final. Não somos Choque de Cultura, mas tem um recado final para você dar. E deixa sua mensagem aí para as pessoas seguirem, verem suas redes sociais, tudo aquelas coisas que as pessoas geralmente fazem nessa fase final. Tá, obrigada pelo convite. Foi ótimo mesmo a conversa, gente. Eu amo participar de bate-papo, assim, gosto mesmo. Vocês podem me seguir lá no Jaciana Mel Kids. Eu falo de amor aos domingos, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E comecei fazendo como uma coisa só para me distrair e virou trabalho. Virou trabalho. Só para dizer, o glorioso caso de você ser bem sucedido te dá mais trabalho, né? Dá muito trabalho, E é isso, Era Uma Vez o Mundo. A gente vai voltar para os teatros em breve com o espetáculo Herê. Acompanha nas redes para vocês saberem, que é um espetáculo muito bonito. Boa, então, depois do recado de Jaciana, a gente vai encerrar esse episódio aqui. Agradeço muito a sua presença, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você está aí novamente com a possibilidade de curtir, comentar, compartilhar e mandar para as pessoas, acessar as plataformas, ir nas lojas, na Pequena África, lá no Largo da Praia, no centro do Rio de Janeiro, ou em Madureira. E também fica o espetáculo que eu quero visitar, não só as suas lojas, mas também o espetáculo. Então, muito obrigado. Acompanhe os últimos episódios e fique conectado aqui para as próximas novidades que a gente vai ter no Pode Se Virar. Tem mais episódios, estamos na fase final da primeira temporada, mas tem muita coisa legal para acontecer. Então, muito obrigado pela sua audiência, pela participação nessas quase 1 hora de conversa que a gente teve aqui. E volte sempre, tá bom? Grande abraço. Beijos.